Boa noite, eu sou Lívia Andrade, sou psicoterapeuta sistêmica, especialista em neurociências e estarei com vocês à frente da segunda temporada do Conexão Educativa, para falarmos sobre educação, cultura, comunidade escolar, processos educativos e muito mais. Então sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Educativa, um espaço para refletirmos sobre os caminhos da educação no nosso mundo contemporâneo. No programa de hoje, vamos mergulhar em um tema que tenha ganhado grande destaque nas escolas, nas famílias e nas práticas pedagógicas, o mindfulness, ou atenção plena, e a sua contribuição no desenvolvimento de crianças e no ambiente educacional. Em um mundo cada vez mais acelerado, marcado pelo excesso de estímulos, ansiedade, distrações, como podemos ajudar nossas crianças a cultivarem foco, autoconsciência, empatia e equilíbrio emocional? O mindfulness surge como uma técnica simples, porém muito poderosa, que promove o bem-estar e a saúde mental desde a infância, com impactos significativos no processo de ensino-aprendizagem. Mas afinal, como essa prática pode ser aplicada no cotidiano escolar? Quais são seus reais benefícios para alunos, professores, enfim, para toda a comunidade educativa? Quais os desafios e cuidados ao introduzir essa abordagem no ambiente pedagógico? É sobre essas questões que vamos conversar hoje. Preparem-se para um bate-papo inspirador, com especialistas e educadores que vão nos ajudar a compreender o papel do mindfulness na construção de um tema de uma educação mais humana, consciente e transformadora. E para debatermos sobre esse assunto, estamos recebendo aqui hoje Mônica Freire. Mônica, seja muito bem-vinda ao programa Conexão Educativa. A Mônica é professora de educação física, instrutora de mindfulness, educadora somática, e ela vem contribuir conosco aqui hoje. Mônica, gostaria de te perguntar, primeiramente, como que você poderia explicar para a gente o que é o mindfulness e traduzir de uma forma acessível para o contexto escolar? Então, esse nome tão difícil, né? Boa noite, quero agradecer o convite de estar podendo falar de algo que fez tanta diferença assim na minha vida, né? Um divisor de águas na minha vida. E o mindfulness é uma prática de atenção plena, né? É uma ferramenta hoje muito utilizada para melhoria do foco, redução da ansiedade. Então hoje a gente vê a necessidade por um mundo, como você falou, né, Lívia? Todo mundo está sempre tão acelerado, tão sem tempo, e a gente então tem hoje curso para aprender a melhorar a nossa atenção. Então a gente hoje fala que é uma inteligência atencional. Então hoje a gente está desenvolvendo, né, essa inteligência atencional, e muitas escolas já têm introduzido para melhorar então o foco, a atenção, né, a autoestima e regulação emocional. Mônica, e a partir de que idade que nós podemos introduzir, apresentar o mindfulness para as crianças? Então, a criança, quando ela começa a aprender as coisas sobre o mundo, ela já está treinando essa capacidade de estar atenta, né? Então, quando ela começa a andar, então ela está ali atenta como é que ela anda, as diferentes os degraus, as diferentes texturas do chão. Ela vai comer, ela olha, né, com aquela capacidade de curiosidade. Então a curiosidade e a mente de principiante é uma das atitudes que a gente cultiva em mindfulness. Só que nós, né, nossa cultura é uma cultura de fazer, e aí a gente já está sempre ali, vamos rápido, a gente tem que fazer isso, e aí a criança, ela vai crescendo e ela vai deixando esse momento de contemplar de lado. Então assim, se vocês, né, se os pais tivesse essa condição de cultivar, claro que não deixar ali um tempão, mas assim, cultivar essa capacidade de estar atento ao comer, né, assim, aos sentidos, que ela está totalmente aberta ao olhar, ao ouvir, ao cheirar, né, ao paladar e ao tato, a gente iria cultivar esse estado de atenção. Porém, a gente hoje
estimula o quê? As telas, né? Então, a coisa mais corrida, e aí a criança ela já vai começando a perder. Então, o cultivar esses estados, né, que ela já traz com essa mente de principiante, era o ideal para que ela pudesse levar essa semente para o dia a dia dela. Maravilha! E de que maneira você acredita que o mindfulness pode impactar, então, nessas emoções das crianças, quando ele é bem trabalhado e desenvolvido? Olha, a prática do mindfulness, da atenção plena, ela regula a nossa atenção, né? Ela faz com que a pessoa perceba o que está acontecendo com ela. Eu uso muito os sentidos, principalmente para crianças, adolescentes e, na verdade, né, para nós todos. A gente pode até fazer uma pequena prática aqui de aterrissagem livre, para a gente experimentar, né? A gente olhar, né, quem está aí nos assistindo, olhar o ambiente onde vocês estão, né, com curiosidade, olhando as cores, o formato, né, e observando até a função. Veja se tem algum som que você possa escutar no ambiente, lá fora, ou até do seu próprio corpo. Sente algum cheiro. E sente que o seu corpo não flutua, mas ele tem um peso e ele está sendo carregado por uma superfície. E aí você ativou os seus 5 sentidos. O que acontece? A gente chega, né, e a gente habita o momento que a gente está vivendo. E assim a gente checa o que a gente está percebendo na gente, né? Então, a gente às vezes está com algum desconforto físico e a gente nem percebe. Muitas vezes são desconfortos fisiológicos, como querer beber água, ir ao banheiro, alguma roupa apertada, né? Então, a gente vai começando a alfabetizar as crianças, né, através dessas sensações, dessas percepções, e depois elas vão começando a perceber os desconfortos que vão ligando às emoções. Então, assim, o mindfulness é muito isso. Não, peraí, eu vou chegar. Então, né, como agora a gente chegou. Então, chegamos, percebemos onde que a gente está, a sala, os sons, os cheiros, né, o nosso peso, a superfície que está nos carregando, e isso vai desenvolvendo essa capacidade da pessoa sair daquela mente que está em outro lugar e só está de corpo presente. Então, acho que isso, a criança ela já tem isso, mas a gente estimula ela a correr demais e a fazer, né, a nossa mente fazedora, e ela se distancia. Então isso, o cultivar isso faz com que a mente se acalme, né, e a gente fique mais consciente das nossas necessidades, do que a gente está sentindo. Isso é mágico até, né? E quando nós observamos isso, eu fui professora há muitos anos, mas eu queria o seu olhar de especialista. Quais seriam os principais benefícios da prática dessa atenção plena no desempenho escolar dessas crianças, dos alunos? A prática do mindfulness, né, como a gente sabe, é a atenção plena. A gente regula a nossa atenção para onde a gente quiser. Então, é uma autorregulação da atenção. É uma autorregulação. Então, a nossa mente ela é muito dispersa. A gente sabe que os pensamentos eles estão sempre na nossa mente, né? Então, hoje as pesquisas comprovam que antes da pandemia, de 8 em 8 segundos, a gente estava produzindo pensamentos. E a gente é capturado e quando a gente vê, a nossa mente está em outro lugar, né? Então, assim, a gente distrai. E eu mesmo era considerada assim, nossa, distraída, porque minha mente divagava o tempo inteiro. Então, quando, né, a gente começa a aprender essa ferramenta tão poderosa, né, que é a prática do mindfulness, que tem as ferramentas, né, poderosas para que a gente possa observar que a mente se deslocou, porque a mente se deslocou para outro lugar. E a gente chama isso de divagação. Então, a mente, ela divaga. E quando ela divaga, a gente não sabe para onde ela foi. E agora, quando a gente aprende, né, essas ferramentas, a gente volta e estabiliza um pouquinho mais. E aí a mente de novo conta uma outra história e a gente sai. Então, assim, a grande ferramenta, né, para melhorar então o desempenho escolar é isso, é perceber que a mente divagou e eu escolho voltar. Então, a gente tem nessas técnicas que eu acabei de ensinar aí, que eu falo 5, 4, 3, 2, 1, a gente volta observando o que está vivo aqui nesse lugar que eu estou e o que está vivo em mim. E eu volto então,
né? Então isso vai melhorando o meu foco, a minha atenção. Mônica, eu fiquei pensando aqui e eu gostaria de saber, no caso de crianças com TDAH, com alguns transtornos, existem estudos já que demonstram que tem uma contribuição, que o mindfulness pode contribuir? Tem. Eu acabei de terminar um programa, né? Eu trabalho com o protocolo, que é o programa, né? Eu tenho um espaço, então eu tinha 3 pessoas, né? São adultos, uma adolescente e 2 adultos com TDAH. Então isso foi muito interessante perceber a melhora, né? Na 3ª sessão, já com essas ferramentas. Então, assim, essa dificuldade, até tem uma prática que eu dou vários comandos e para elas é muito difícil, né? Então, assim, como é que elas conseguem lidar com essa mente que está sempre pulando demais? Então, a melhora é muito boa, né? Foi muito bom essa experiência que eu tive, que eu terminei terça-feira agora esse programa, e o que elas relataram, mais calma, né? Mais aceitação e mais regulação emocional. Então, a regulação emocional foi uma das grandes, né, dos grandes ganhos dessa ferramenta para as pessoas que sofrem de TDAH. E assim, como educadora que eu já fui muitos anos, né, que você, para que não sobrecarregue, por exemplo, os professores e tudo, qual seria o melhor momento da rotina escolar ali para fazer uma prática de mindfulness em uma turma, em uma sala de aula, por exemplo, sem sobrecarregar aquela rotina ou os profissionais? A prática de mindfulness, né, a prática da atenção plena, ela é muito simples e realmente é exatamente trazer a mente para esse momento, para o que está acontecendo, o que é importante para a gente. Então, antes de começar uma aula, é um momento excelente. Por quê? Porque você aterriza, né? Eu falo muito assim, a gente aterriza, a gente chega, né? Então, a gente chega, onde é que eu tô? Que barulho que tá acontecendo aqui? Que cheiro que tem? Meu corpo não está flutuando, eu estou ocupando um espaço. Então, a mente, ela ocupa esse lugar e aí você começa, então, a ter experiência, né? Então, você vive a experiência direta, que é o que a gente quer deixar de contar a história, porque a nossa mente vive contando história. E aí, o que o professor faz? Ele traz o aluno para a experiência direta. Então, antes de começar uma aula, antes de aplicar uma avaliação, né? Porque para os adultos eu sempre falo, gente, antes de uma conversa, todo lugar que você chega, você aterriza, né? Antes de qualquer coisa, você tem que chegar. Porque na hora que você chega, sua mente fica lúcida, fica clara, né? Fica mais consciente. E mindfulness é isso, é consciência, é atenção plena. Então, o currículo de mindfulness é lucidez e atenção. Então, os professores, né? Deveriam treinar neles, né, e passar para os alunos no dia a dia, né, da escola. Eu acho que seria só ganho, ganho e ganho. É muito interessante isso, porque eu dei aula 25 anos no ensino superior, né? Então, eu lembro que tinha dia de prova que tinham alunos que travavam, adultos mesmo. Eu tive uma vez que desmaiou em sala de aula. E eu não tinha noção de mindfulness na época, mas toda a prova, antes de eu entregar a prova, eu fazia um processo de respiração com todo mundo, aterramento, pés no chão, e isso evoluía muito bem, né? Então, interessante o processo ter evoluído e eu percebia que isso não me sobrecarregava enquanto educadora, mas ajudava a turma como um todo, né? Mas quais os desafios mais comuns que nós enfrentamos para implantar o mindfulness, por exemplo, dentro das escolas públicas ou privadas? O que você acredita? Então, uma coisa tão importante, né, tanto para a saúde mental, né, porque a gente vê que os professores estão super adoecidos, né, então você vê o tanto de licença que tem, né, pelos professores, mas é o excesso de atividades extracurriculares que eles têm. Então, nunca é importante práticas para a saúde mental, né? Mas assim, então eu acho que é exatamente isso, é o excesso de atividades. E eles querem, aí a gente entra, mas 40% desistem do programa por falta de tempo.
de tempo de treinar, né? Porque é um treinamento que você tem que fazer em casa, é uma tarefa que você tem que fazer porque é um trabalho mental. É como se você estivesse fazendo uma atividade física, né? Então você começa a treinar para que você fique boa nisso, né? Para que sua mente volte, se estabilize, você tem algumas técnicas, né, que você tem que dedicar de 10 a 15 minutos por dia. Então, nem isso os professores têm. Então, eu acredito que é mais isso, porque realmente necessidade eles têm demais, né? E dentro da sua experiência, observando isso, você já recebeu crianças ou adolescentes com estresse? Tem algum caso específico que você pudesse nos trazer de melhora diante dessa situação com a prática do mindfulness? Eu tenho vários, né? Porque desde 2018 eu facilito programas e eu estou numa escola de ensino médio, né? Já tem 3 anos e eu tenho vários depoimentos. Porque as crianças, né? As crianças não, os adolescentes que chegam ansiosos, com insônia, né, com dificuldade de concentração, aí com a prática eles vão se acalmando, né? Tem muita gente que vem me relatar: nossa, Mônica, antes de dormir eu faço e minha mente se acalma, eu durmo bem melhor. Então, o meu foco melhorou muito. Nas provas eu faço aquela prática que você ensinou, 5, 4, 3, 2, 1, né? E aí, na hora, minha mente vem para o momento, e aí eu vou fazendo a prova e de repente vem uma questão que eu fico agitada, em vez de eu ficar na minha mente, né? Porque a gente trabalha muito com essa disfusão cognitiva. Eu percebo que o pensamento, né? E gera outro pensamento. Então eu me distancio, eu percebo que essa história, né? Eu não sei, eu vou ficar nervosa. Não, eu distancio, eu de novo volto, me acalmo, percebendo aonde que eu tô, as coisas que tem, os sons, aí a mente ela clareia e aí fica mais fácil, né? Então esses relatos, né? Eu tenho vários relatos disso. E você acredita que então isso amplia um ponto de melhorar na convivência familiar também, na relação da família? Com certeza. Porque a partir do momento que você se conhece melhor, né? Que você percebe o que você está sentindo, né? Na verdade, o que você está percebendo no seu corpo, e você clareia, né, muito mais assim as suas necessidades. E também o mindfulness ele trabalha com aquele processo de autocompaixão, né, e a compaixão, a gente começa a perceber essa humanidade compartilhada, né, que as coisas que eu sinto, né, a tristeza, a alegria, a angústia, o outro também sente. Não pela mesma situação, mas pode ser por outra situação, mas também a pessoa sente. Então a gente vai começando a desenvolver essa sabedoria, né, com a prática da atenção plena, porque eu percebo isso em mim e eu começo a perceber que todos os seres humanos também têm esses sentimentos, têm necessidades que não são suprimidas, né, atendidas, e aí a gente começa a ter uma melhor, né, regulação também nas nossas relações. Isso é muito importante. As pessoas estão cada vez mais focadas em telas, em celulares, né? Eu recebo ainda no consultório muitas crianças extremamente ansiosas. E dentro dos estudos que você tem feito enquanto educadora, enquanto uma pessoa que ajuda as pessoas nesse sentido, como que a gente mensura esses resultados, né, os efeitos da prática da atenção plena aí nas relações das crianças, na melhoria escolar? Como que é possível mensurar isso? Então, com os depoimentos, né, que eu pego muito, as pessoas elas me falam, né, dessa melhoria também na capacidade de fazer coisas simples, porque mindfulness é sair do piloto automático e estar consciente. Tomo banho com consciência, escovo o dente com consciência, como com mais consciência, converso, prestando atenção no que a pessoa está me falando, né? Porque muitas vezes a gente está conversando e a mente já está aqui querendo dar a resposta ou já está distraída. Então, isso é
é uma das atitudes que a gente vai adquirindo, né? Estar atento com essa qualidade de presença. E uma coisa muito importante é que, em vez de você reagir, você tem aquele momento de pensar antes de reagir, né? Então, sai do piloto automático. Então, você tem aquele momento de agir com mais lucidez. Então, nas relações, né? E em tudo na vida. Então, você vai comer com mais consciência, você não vai comer. Você está tão assim, inteira, né, naquilo, que quando você coloca uma comida na boca, seu corpo, ele fala, né? Se a gente estiver escutando, se aquela comida vai ser boa, se não vai ser, né? A gente saliva, então, mas não, a gente come olhando na tela, a gente come conversando, e aí a gente não percebe, né? E aí isso tudo faz uma diferença na nossa saúde gigantesca. Então é isso. Primordial, né? E, assim, em se tratando de crianças e adolescentes, eu acho que algo que sempre toca é a família. Porque muitas vezes eles estão aprendendo algo, mas muitas vezes, se a família vai na contramão, as coisas não acontecem. Qual que você acha que seria o papel da família no apoio à prática de mindfulness fora desse ambiente escolar? Porque ele aprendeu na escola, quando ele vai para casa, para ele continuar, o que você acha que a família poderia fazer para isso? Primeiro, a família ter consciência, né? A consciência que é importante as pausas, que a mente, ela precisa, né? E hoje a gente sabe que a mente, ela descansa no momento presente. Então, quando eu estou atento, eu estou focado, a minha mente se acalma, se estabiliza, né? E a gente, então, melhora várias coisas, como o sono, né? Como melhoria do foco. E a família ter essa consciência que é importante, né, através do exemplo da criança ou do adolescente, né, ela também, né, trabalhar isso nela, porque a gente vê as queixas hoje, né, o adoecimento está muito grande. Então, assim, nossa, gente, realmente a ansiedade está assim, nós somos o país mais ansioso do mundo e as mulheres, né, aqui no Brasil ganham de ansiedade. Então, eu vejo que as pessoas estão muito sofridas com essa ansiedade, querer controlar as coisas, e a gente sabe que a gente não tem controle nenhum sobre as coisas, né? E aí isso vai passando para os filhos, né? Então, isso aí depois ficam doidas por causa dos psicólogos, né, Lívia? Aí vão parar no consultório, vão né? pro consultório. Então, assim, tudo é isso. Então, gente, sentar, né, fazer uma pequena pausa, conversar, ter tempo para conversar. Então, tudo isso a família, né, tem que entender que é importante. Mas tem que ter um pouco de consciência, né? Eu acho que quando tem o adoecimento, aí a pessoa ela vem atrás da melhoria, né? E hoje a gente vê que uma das coisas mais indicadas, né, muitos psiquiatras me indicam, mas muita gente chega, né, porque assim, já não tem mais o que fazer. Aí os psiquiatras não, uma ferramenta que pode ajudar junto com o medicamento é a prática da atenção plena, para regular essa ansiedade, né, reduzir esse desconforto, porque é um desconforto, né, gente, essa ansiedade, essa angústia, é um desconforto interno, e a gente vai então regulando. E eu vejo isso, né, assim, nas pessoas que não têm consciência. Então, elas se entopem de remédio, não dormem bem, então toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio para se acalmar, sendo que tem ferramentas extremamente simples, né, que a gente pode acalmar a mente e dar conforto ao corpo. Então, eu acho que é consciência mesmo. Mônica, e quando existe um desacordo entre a família, tipo, muito individualismo ali dentro, ninguém está olhando para o outro, os pais pedem uma coisa e fazem outra, tipo, você não pode mexer no celular, mas eles estão mexendo. Como que o adolescente poderia lidar para ele não entrar num conflito muito grande e conseguir esse outro caminho? Um caminho de atenção plena diante desse desafio? Eu acho que o exemplo é tudo, né, Lívia? A gente sabe que o grande mestre é o exemplo que a gente vê. Então, é muito difícil, né? Ele tem que querer muito, né? Eu vejo lá no colégio que eu trabalho, né, nesse ensino médio,
como esses adolescentes às vezes chegam adoecidos mesmo, e aí eles começam a fazer as práticas corporais de atenção plena, né, que eu trabalho muito como educadora somática, com as práticas de consciência corporal, e aí eles vão entrando em contato mesmo com esse corpo, e como é que a mente tá, e aí eles vão vendo, né, que não é legal esse hiperaceleramento, né, que é tão bom você entrar nesse estado com consciência, não é fechar o olho e apagar, não é tomar um remédio e desmaiar, não, é completamente diferente, você conduz a sua mente para um estado de pausa, né, e pausa é você estar presente no que você está fazendo, não é ficar lá parado não, então assim, você está presente ao beber água, você sente o copo, você sente a água, então são pequenas pausas que restauram a nossa mente, né, então regulam as nossas emoções, né, eu vou tomar um banho, sinto a temperatura da água, né, então isso são pequenas coisas que a gente faz todo dia. Então a gente sai dessa mente catastrófica, né? Porque a mente ela fica aqui o tempo inteiro contando história e a gente faz essas pequenas pausas assim, e aí você observa como você fica bem quando você faz essas pequenas pausas, né? De 10, 15 segundos. E isso eu vejo que esses adolescentes, né? Eles levam para casa, né? Me agradecem e tal. Então às vezes eu falo assim, nossa, que legal se puderem, né, passar para os pais, passar para a mãe que às vezes está tão desorientada ali, também já não sabe nem o que faz, porque eles estão muito adoecidos, né. Então eu acho que é isso, é ter consciência que a pausa é extremamente necessária, que a gente tem que sair dessa agitação, né, de fazer, porque a nossa mente, a nossa cultura, nós aprendemos que a gente tem que fazer o tempo inteiro, então a gente acorda, a gente tem que fazer isso, tem que tomar café da manhã, a gente tem que fazer. Então a gente o tempo inteiro está fazendo, e aí a gente começa a fazer, isso se torna automático. Então assim, saborear, que é parar, observar um céu, cheirar uma flor, conversar com a pessoa, beber uma água, comer com consciência, isso é loucura. Tem gente que fala, que é isso? Tem tempo. Então, hoje a gente sabe que isso é o que está salvando a nossa mente e que está salvando, né, essas nossas emoções para que a gente possa ter mais estabilidade e regulação emocional. Perfeito. E a gente fala muito, eu vejo muito, por exemplo, aqui em Goiânia eu conheço algumas escolas que oferecem o mindfulness no ensino médio, mas na educação infantil, você conhece algum lugar ou você já viu estudos? É possível a partir dessa idade já introduzir? Sim, tem algumas escolas aqui que trabalham com mindfulness desde criança mesmo, né? Como eu falei, eu acho que tudo é um cultivar. A criança ela já sabe, né? Essa mente de principiante que ela tem, de curiosidade, né? De pausa, é dela. Então, tem algumas escolas que eu sei que tem, né, esse trabalho, e as crianças elas têm aquele momento de tocar o sininho, na hora que toca o sino, elas fazem a pausa. Então, acho isso muito legal, porque é uma semente que planta, gente, né? Então, assim, meus filhos mesmo, eu plantei a semente, hoje, né, eles estão adultos, mas eles têm esse hábito da pausa, tão necessária, né? Então assim, desde criança, se você, né, se começa a cultivar, eles levam para a vida. Então tem sim. Mônica, por falar em pausa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais.